Olá, talvez você me conheça como Professor Elias, das escolas de governo, da faculdade, da pós-graduação. Talvez você me conheça como auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Ou ainda, talvez você me conheça como baterista, que tocava lá no Rio de Janeiro na década de 80, na Igreja do Grotão, na Batista Belém, que a gente tinha um conjunto lá. Até nessa época do Grotão, foi a época que iniciou o Altos Louvores, então naquela época estava toda essa turma lá, o Sérgio Lopes, a Léa Mendonça, o Edivaldo Novaes, o Eli Miranda, então todo esse pessoal lá que digamos assim, tocou muito tempo no Altos Louvores. Ou talvez você esteja me conhecendo hoje, talvez aí cheio de conflitos, cheio de incertezas, de repente você acabou de ter um diagnóstico, ou mesmo está em um tratamento, e está até se sentindo bastante solitário, Poxa, por que eu? E eu passei por tudo isso que você está passando hoje, É um momento, que a gente percebe que nós somos muito frágeis, que o mundo, digamos assim, nessa sua imensidão, nós somos apenas um grãozinho de areia, e que dependemos sim de um ser supremo, um ser maravilhoso, que cuida de todos nós, que está a todo tempo cuidando, do equilíbrio de todo esse universo. Bem, talvez você esteja aí pensando, mas por que eu? Eu passei por exatamente todos esses problemas. Eu fui diagnosticado em 2022 com uma espécie de câncer, que é o linfoma de Hodgkin. Na minha família não tem ninguém, com essa predisposição genética, digamos assim. Pelo menos eu não conheço ninguém por parte de pai, mãe, primos, que tenha tido linfoma. E por eu ter uma criação, digamos assim, de um lar evangélico, meu pai era pastor, minha mãe missionária, e eu fui criado na igreja, então nunca bebi, nunca fumei, então assim, às vezes a gente tenta achar o porquê, e foi uma pergunta que eu também fiz ao meu médico, várias vezes, por que isso aconteceu? E ele mesmo falou, eu não sei explicar, não tem explicação, essa situação que aconteceu com você, como não há nenhuma predisposição genética e assim por diante, então não tem explicação, apenas a gente agora tem que lutar, como Deus nos ensina, não devemos desistir antes de lutar. Permita-me, pelo menos ler rapidamente apenas um versículo que é tão famoso, todos nós conhecemos, o que está lá no Salmo 23, o versículo 4, ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, os arqueólogos, o pessoal que estuda bastante sobre essa parte, diz que esse Vale da Sombra da Morte, na verdade, é um território que tem ali uma área, que tem ali entre Jericó e Jerusalém, Eu me permito até não dizer o nome, porque eu realmente não conheço, eu não saberia nem pronunciar, o nome lá, mas pelo menos se escreve mais ou menos assim, Adikikiti, alguma coisa assim, Mas enfim, é um lugar cheio de perigos, cheio de locais estreitos, que a pessoa está todo o tempo ali, digamos assim, sujeito, a ter um mal súbito ali, a morrer mesmo, E eu percebi que eu estava entrando neste vale quando eu fui fazer a biópsia, porque tudo começou assim, um carocinho apareceu na região inguinal, e ele começou a crescer, não sabia do que se tratava. Cheguei a conversar com alguns médicos falaram assim, não, da mesma maneira que veio, vai embora, então fica tranquilo, E isso eu confiei durante ali algum tempo, mas aquele caroço não saía, não sumia, e aí eu fui procurar ajuda médica, especializada, E aí foi quando eu precisei fazer uma biópsia, e para retirar aquele linfonodo. E quando eu fui tirar, eu lembro muito bem que eu estava ali na cama,
né, já para a cirurgia, e o cirurgião chegou para mim, olhou, né, muito sério e falou assim: eu estou preocupado com você. Naquele momento eu percebi que eu estava entrando aqui nesse lugar, né, que eu iria para um lugar estreito, né, mas que Deus estava comigo, que Ele ia me guardar, né. Eu não sabia o que ia acontecer, nem sabia se eu ia sair daquela mesa de cirurgia, mas eu tinha certeza que o que ia acontecer ali estava nas mãos de Deus. E foi assim, né, que foi feita a biópsia. E ainda naquele momento, né, talvez por uma sabedoria divina, né, Deus me iluminou naquele momento. Eu pedi ao médico: por favor, já que vai retirar, né, esse linfonodo, então teria como mandar para 2 laboratórios? Né? Ele falou: tem como. Aí só que você vai ter que pagar 2 vezes. Eu falei: não, vamos fazer assim, né? Então ele cortou aquele linfonodo e mandou para 2 laboratórios. O primeiro laboratório deu inconclusivo, né? Já o segundo laboratório, aí veio o diagnóstico, né? Mas mesmo assim a gente mandou para São Paulo para fazer o que a gente chama de estudo imunohistoquímico, né? E ali mais uma vez confirmou, não tinha mais nenhuma dúvida, né, do meu diagnóstico, que era um linfoma de Hodgkin, né, que é um dos tipos de câncer, né, que apareceu no meu corpo. Bem, feita a biópsia, imediatamente eu iniciei o tratamento, né, lá no Instituto do Câncer aqui de Manaus, e fui muito bem atendido, né? Eles têm uma equipe muito boa, né? E Deus colocou no meu caminho um médico, né, que foi um verdadeiro anjo na minha vida, que foi o Dr. William Fuzita. Ele me acompanhou, me orientou, conversou muito comigo durante todo o tratamento, né? E mesmo que eu estivesse passando naquele vale da sombra da morte, eu sabia que Deus estaria comigo. Então, durante todo o tratamento, né, eu fui submetido a uma quimioterapia, né, foram 8 sessões de quimioterapia e também a radioterapia. Mas durante aquelas 8 sessões de quimioterapia, né, que é um dos efeitos colaterais, então não é por causa da doença. Muita gente tem essa dúvida, né, faz essa confusão, né, que os cabelos caem, às vezes é por causa da doença, mas não é, né, são reações dos remédios que são muito fortes, né, e aconteceu comigo também, né, meus cabelos começaram a cair, né, eu me recordo um dia que eu estava saindo do trabalho, e aí um colega passando por mim, né, ele falou: olha, Elias, o guarda vai te multar. Aí eu olhei assim, aí ele falou: né, rindo daquele jeito. E ele: não, é porque você está andando sem capacete, né? Eu sei que não teve maldade naquela brincadeira, né, mas aquilo ali, digamos assim, me machucou por um tempo, né, porque assim, querendo ou não, quando a pessoa passa por uma situação como esta, né, a gente fica muito frágil, é verdade, né? E o que a gente não precisa de pessoas às vezes que soltam piadinhas. Então a gente precisa se policiar no nosso dia a dia, porque às vezes a outra pessoa está com alguma situação ali, a gente não sabe, né, o que se passa no coração da outra pessoa. Às vezes a pessoa está com um problema familiar, às vezes a pessoa está com um problema financeiro, às vezes está com um problema com os pais, com o filho, né? Às vezes a gente faz uma brincadeira dessa, né, e a gente magoa uma outra pessoa, né? Mas graças a Deus, né, tá aí meu cabelo de volta, né? Então assim, se você está passando por isso, não se preocupa, o seu corpo, o seu próprio organismo vai resgatar. Na verdade, né, até o meu médico mesmo brincou, né, porque eu falei para ele tinha mais cabelos brancos, né, e depois do tratamento da quimioterapia apareceram mais fios pretos de novo, né? E ele falou que é normal mesmo, que fortalece o couro cabeludo, né? E até uma vez ele contou, né, que teve uma senhora lá em São Paulo que foi a ele, procurou, fez uma consulta com ele, porque queria fazer o mesmo tratamento capilar de que uma outra senhora fez, porque os cabelos dela ficaram muito bonitos, ficaram cacheados, né? Então, às vezes é a inocência, né, de uma pessoa, né? Mas graças a Deus, né? E eu vim fazer esse vídeo exatamente nessa rede aqui, porque foi aqui onde eu me recuperei, né? Eu fazia as quimioterapias nas sextas-feiras,
E sábado e domingo eu ficava sempre repousando aqui nessa rede, né? Eu botava os pés para cima para ajudar na circulação. E foi aqui, graças a Deus, né, que eu pude me recuperar, não vomitei, né? Então isso é uma coisa muito interessante, né? Só mesmo um cuidado de Deus, porque eu sei de relatos de pessoas que levavam baldes, né? Cara, eu não vou mentir, eu fiquei enjoado, né? Mas vomitar, tive aftas também. Então há todo um cuidado, né, que a gente precisa ter, o médico orienta, né? E naquela época eu trabalhava, né? Eu trabalho lá no Tribunal de Contas aqui do Estado e eu optei, né, em não relatar para ninguém, né, somente meu chefe direto, né, e a pessoa que me substituía, que sabiam do que estava acontecendo, né, até porque eu precisava de alguns dias para sair e tal, mas eu nem entrei naquela licença. O médico me deu essa possibilidade, né, de decidir, né. Ele falou: Elias, se você quiser, né, até porque é seu direito, você pode entrar de licença, né, você vai ficar aí 6 meses se cuidando, né? Depois, se for preciso, a gente renova de novo, né? Você pode ficar em casa, né, para fazer esse tratamento, né? Ou pode continuar trabalhando, né? E eu optei, né? Então, assim, eu optei em trabalhar, eu optei em ficar trabalhando, produzir sempre, em nenhum momento, digamos assim, as minhas metas, as minhas produtividades em nenhum momento caíram, muito pelo contrário, comecei a produzir até mais, né? Hoje consegui terminar meu mestrado, né? E durante esse tempo, né, agora já depois que terminou o tratamento, iniciei um outro mestrado, estou fazendo 2 pós-graduações, né? E assim Deus tem nos abençoado, né? Então, assim, falar com a pessoa com câncer, em tratamento de câncer, uma pessoa improdutiva, isso não é verdade, muito pelo contrário. Tanto é que no meu trabalho ninguém sabia, não perceberam, né? Eles até viram que eu emagreci, né? Que caíram um pouco os cabelos. Um chegou a me perguntar, né? Uma ou duas pessoas chegaram a me perguntar se eu estava fazendo um tratamento capilar, um implante capilar, né? Porque estava vendo o cabelo daquele jeito, mas não perceberam, né? Tamanha é, digamos assim, a força de vontade, né, o cuidado, a mão de Deus nos dando força, né, para enfrentar isso, né, e eu pude enfrentar durante todo esse período, né, de tratamento mesmo, das quimioterapias e radioterapias, trabalhando normalmente, né. Eu só me ausentava nos dias que tinha que fazer realmente a quimioterapia, não tinha jeito, que é um dia inteiro, né, você passando, digamos assim, injetando aqueles remédios, né, na sua circulação. E a da radioterapia, alguns exames que eram obrigatórios fazer, né? Mas fora isso, em nenhum momento eu tirei, não vou ficar em casa descansando, né? Tanto é que eu deixava para exatamente fazer essa recuperação, que é normal, né? Porque a gente é submetido a muitos medicamentos. Então sábado e domingo eu ficava aqui nessa rede, né? Muitas madrugadas também, às vezes ficava ali um pouco de insônia, né? Por causa digamos, das reações mesmo do medicamento, né? Mas graças a Deus, né, eu tô aqui hoje para poder dizer para você, né, que sim, que Deus nos abençoa, Deus nos guarda, né, e nos dá força para enfrentar tudo isso, né? E eu optei também durante esse período de não contar para o meu filho. Eu fiquei muito preocupado, né, porque acabou a pandemia, né, acabou entre aspas, né, a pandemia, e quando a gente pensou que estava livre, veio o diagnóstico para mim dessa doença. E durante a pandemia a gente teve um colega nosso, né, muito querido, né, que faleceu, e o filho dele era muito amigo do meu filho. Então, assim, eu fiquei muito preocupado, né, porque ele viu como aquele menino ficou, né? Então, assim, e algumas vezes meu filho me perguntou, né, se eu também ia morrer na pandemia, né? Então eu falei, poxa, como é que eu vou falar isso pro meu filho? Então eu guardei, né, eu quis preservá-lo, né? Tipo assim, olha, isso aqui eu vou resolver com Deus, né? Porque quando a gente está nesse momento, é a gente e Deus, né? Já não vai ter mais esposa, né? Claro, a minha esposa me ajudou muito, né, acompanhando todo o tratamento, mas chega um momento agora que é a gente e Deus, né? Uma conversa que a gente tem que ter com Ele, né? Se a gente vai ter uma nova chance,
né, como vai ser nosso tratamento e assim por diante. E graças a Deus estou aqui, né, hoje, recuperado, já tem 1 ano, né, semana passada, 2 semanas atrás, eu fiz 1 ano do término do meu tratamento, da quimioterapia e da radioterapia, né. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né. Então confie, não desista, né, sua vida não acabou, né. Então assim, confie em Deus, lute e tenha certeza, né, que o que tiver que ser, vai ser de acordo com a vontade dele, não dos homens, não daqueles que te desejam mal, mas daqueles que desejam bem, né? Ou seja, não há ninguém nesse mundo que deseje mais o seu bem do que o nosso Pai que está lá no céu, né? E que cuida todo o tempo da gente, tá bom? Deixo aqui um grande abraço, que Deus possa te abençoar, né? Peço que você, se possível, compartilhe, né, esse depoimento. Às vezes uma outra pessoa está precisando ouvir, está passando por uma situação que você não está sabendo, né? E às vezes está até com um diagnóstico desse aí também, tá bom? Então, desejo tudo de bom, que você seja feliz, e se você teve um diagnóstico, deixa aqui a mensagem, né? Lute, que a vida é bela, a vida vale a pena, mas com Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.